Vamos para o segundo tempo da entrevista coletiva de ontem, no lá em São Januário. A propósito, vou já deixando desculpas a vocês. O que era para ser boa noite vai acabar sendo desperta, já que a nossa querida Andressa ainda não enviou o vídeo. E vamos para a continuação da entrevista coletiva de ontem, lá que o Pedrinho ela acabou ali fazendo o balanço, foi mais a tônica foi mais o relacionamento entre a associação e a 77, que ele falou, ele não pode falar. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vaticão! Bom dia para todo mundo! Já vi 14 e 15 de abril a bola rola. E como rola em São Januário, não sabemos ainda se estaremos lá. A CBF nem iniciou o credenciamento para a partida contra o Grêmio lá na Colina Histórica. Na verdade, nem oficializou o horário o dia e o horário do jogo contra o Grêmio, mas a gente já sabe pela tabela, será contra o Tricolor Gaúcho. E vamos ao segundo tempo da entrevista coletiva, que a gente selecionou perguntas, dizia muitas perguntas dos colegas que ficaram de fora. Foi uma sala cheia lá em São Januário. Mas as perguntas dos colegas que ficaram de fora vão ser utilizadas ao longo da semana. E né, o Pedrinho foi questionado sobre o contrato. Se ele leu, se tem alguma coisa que pode ser modificada, se eles estão cumprindo o contrato. Ele falou, não pode falar, veja. Se o contrato está sendo cumprido, se existe alguma falha no contrato. Queria que você falasse sobre isso, nessa sua fiscalização. Eles estão cumprindo tudo ou não? Eu vou te responder só a primeira parte, porque a segunda eu não sei se eu posso responder. E só para... Então, tudo bem. Só não sei se você entendeu. Existe uma confidencialidade. Daria para dizer, então, se a princípio estão cumprindo sim ou não? Não posso falar. Nem isso. O que eu posso te falar com relação, primeiro a sua pergunta, com relação à relação, é que existe uma relação fria hoje, né, muito mais de registros do que de interação. Mas, Pedrinho, você falou que ia ser proativo, que fui proativo, até antes mesmo, com a relação do cargo de diretor executivo, eu dei a minha opinião. Quando eu estava eleito, mas não empossado, me foi pedido a liberação, se a gente conseguisse através do nosso corpo jurídico, a liberação de um projeto incentivado que estava preso desde março. Esse pedido foi feito numa quinta-feira de dezembro, à tarde, e na sexta-feira de manhã, em menos de 24 horas, já estava liberado 4 milhões de reais do projeto incentivado, 3 milhões para a categoria de base e 1 milhão para o futebol feminino. Então, assim, independente da relação, eu sempre tive muito disposto a ajudar. Eu nunca vou colocar a minha insatisfação ou qualquer coisa desse tipo na frente do Vasco. Nunca vou colocar. Então, também foi questionado sobre como é que ele encontrou os postos olímpicos, né? Já que agora a obrigação da associação é fiscalizar a SAF, mas ela é dona da piscina, da parte social, do clube,
e de esportes olímpicos. Como que ele encontrou e já avisou sobre... Ele teve críticas sobre ter interrompido a base do basquete, mas ele falou que já está capitalizando recursos para que a base volte. Veja. Categoria de base, 1 milhão para o futebol feminino. Então, assim, independente da relação, eu sempre tive muito disposto a ajudar. Eu nunca vou colocar a minha insatisfação ou qualquer coisa desse tipo na frente do Vasco. Nunca vou colocar. Então, eu não posso acreditar que estar empossado ou não estar empossado vai fazer uma relação ser próxima ou não, até porque essa liberação foi antes de eu ser empossado. Com relação ao contrato, primeiro, eu não concordo, isso é uma opinião, tá? Eu não concordo com um contrato esportivo possuir cláusulas de confidencialidade, onde, para mim, o torcedor do Vasco, o torcedor de qualquer clube, mas a gente está falando do nosso clube, do meu clube, pelo menos, é o maior acionista, é o maior patrimônio, e ele não ter acesso a algumas cláusulas contratuais. Isso é uma opinião minha. Esportivamente, eu não concordo com isso. Ponto. As outras coisas, eu tenho limitações contratuais, devido às cláusulas de confidencialidade. Então, torcedor, é bom que isso fique claro. O Pedrinho não fala, o Pedrinho não pode... Quando eu vou falar do que eu posso, tipo, paralímpico, muitas pessoas falam, o Pedrinho não fala. Quando eu falo do que eu posso falar, a gente não quer saber de paralímpico, mas eu quero saber do paralímpico. Eu tenho praticamente, não sei se o Silvio vai ter de cabeça, 80 funcionários. Eu tenho paralímpico, eu tenho basquete de base, que eu vou falar, que eu sei que vocês vão perguntar, eu já vou adiantando. Eu tenho basquete de base, eu tenho futebol de salão. O Vasco é o clube da inclusão. Então, como é que tem pessoas que não se importam com o clube associativo? Isso não existe. Então, a questão é que, quando eu vou comunicar sobre esses assuntos, as pessoas não querem. Elas querem ouvir de futebol. E de futebol, infelizmente, eu tenho limitações. Eu não posso falar. E espero que o torcedor entenda isso. Querer falar é uma coisa, poder é outra. Se me permite, poderia explicar os motivos, assim... Cláusulas de confidencialidade. E o que ela geraria caso você falasse? Só para o torcedor ficar claro com isso, se puder, claro. Perde... Não posso falar. Tudo bem. Perfeito. Obrigado. Não quero causar danos físicos na questão financeira, na pessoa física, perdão, e nem a instituição. Obrigado. Boa tarde a todos. Pedrinho, Wagner Rocha, Portal News Almirante. Cadê? Eu não enxergo. Está escondido. Presidente, historicamente o Vasco sempre teve muita tradição no basquete, no futsal, no beach soccer. E a torcida vascaína quer saber como a sua gestão encontrou essas três modalidades, né, passando aí no decorrer dos anos, e como o senhor e a sua gestão encontraram as três modalidades e qual o real motivo do clube não manter a base do basquete e da situação agora atual do futsal adulto, né, com relação ao Campeonato Brasileiro. Muito bom. Com relação ao... Primeiro eu tenho que falar das certidões das CNDs, né, que foi dito formalmente pela gestão passada que as dívidas teriam sido equacionadas, partindo desse princípio que nós teríamos as certidões. Também partindo desse princípio, obviamente, a gente tem diversos projetos incentivados engatilhados para quando a gente assumir isso. Quando a gente assume, a gente toma conhecimento que nós não temos as certidões negativas. Eu sou avisado do basquete de base, onde muitas pessoas que criticaram que não foi o término do basquete de base, e sim uma pausa para o basquete de base, essas pessoas que criticaram, elas nem sabiam que tinha basquete de base. Mas para criticar, obviamente, elas vão vasculhar. E foi comunicado pela nossa assessoria que o basquete de base ia ter uma pausa. Eu poderia não comunicar, provavelmente vocês nem saberiam. Mas a gente trabalha aqui com verdade e a gente pausou porque eu fui comunicado um dia antes que nós teríamos um custo que, esportivamente falando, não é um custo alto para o basquete de base.
Só que eu não posso admitir que nós, como grupo, através de um projeto financeiro que nós fizemos, que eram os projetos incentivados, e quando a gente toma o susto de não ter as certidões que foram prometidas, que a gente comece de forma imediata a fazer como muitos já fazem aqui, como eu falei, na pessoa física, tirar um dinheiro para pagar o mês, isso não faz parte do planejamento. O Vasco viveu muito tempo disso. O nosso planejamento estava estruturado. Nós preferimos dar pausa, momentaneamente, que me dói muito, mas é uma forma responsável para a gente não causar mais nenhum dano financeiro ao clube administrativo. E nesse meio termo eu vou a Brasília falar com o ministro Fufuca, ministro do Esporte, para a gente agilizar as questões das certidões, para que a gente possa, o mais rápido possível, ter CNDs prontos, para que a gente possa implementar os projetos incentivados nos esportes, tanto o beach soccer, como foi citado, o basquete, que o profissional está sendo muito bem organizado pelo GG e pelo Ortega, e no basquete de base, para a gente retomar o basquete de base. Com relação ao futebol de salão, as pessoas são muito ansiosas para causar problemas, né? Como eu falei, em 2 meses de gestão, que eu não quero falar da gestão como a gente encontrou, mas é bom só para ressaltar, porque já que você citou, eu tenho que falar, que eu não quero ficar reclamando, porque eu já sabia que estaria tudo muito ruim. Nós encontramos um clube completamente desfigurado financeiramente. Pode ficar tranquilo que a inscrição é até dia 1º de abril, pelo menos foi o que foi me passado pela CBFS. E se tudo correr dentro de uma normalidade, o Vasco vai disputar o futebol de salão, para a tristeza de muitos. Mas também, se tiver algum problema que for causar algum dano financeiro ao clube, não vai jogar. Simples assim. Quando nós tivermos estruturados todas as certidões que eram os nossos projetos, o Vasco vai participar de todas as modalidades de forma responsável. E não me sinto envergonhado por ter tido uma pausa. Me sinto orgulhoso de ter tido a coragem de pausar, porque a minha responsabilidade é com o clube, é com o torcedor, é com o compromisso de manter um clube estruturado financeiramente, pelo menos reestruturar financeiramente, para a gente dar sequência em todos os esportes. Pedrinho, aqui, boa tarde, Roberta Barroso da ESPN. Algumas coisas, tudo bem? Você falou que não tem, a gente sabe que você não tem a palavra final no futebol, mas quero te ouvir também como ex-jogador, uma pessoa que defende o Vasco, como é que você viu as contratações, como é que você vê esse momento atual do Vasco, e mais a questão de querer dar um novo rumo também para esse Vasco, como dar esse novo rumo com essa relação com a 777 e ao mesmo tempo... Galera, vocês viram que foi conversa longa, ele não teve resposta curta. Por isso mesmo que a gente teve que selecionar perguntas, mas se vocês quiserem ver a coletiva na íntegra, está aí. Vocês podem ver à vontade a coletiva de ontem do Pedrinho. E eu peço para que vocês curtem, compartilhem, espalhem para geral, porque é desafiador fazer o Vasco. Ainda mais que o meu implante está no departamento médico, por assim dizer. Até volto a agradecer a assessoria da associação por ter permitido que eu fosse o primeiro a fazer a coletiva, porque eu já comentei, porque eu não tenho que ficar repetindo perguntas de colegas. Seria mais acessível para mim, pode ser o primeiro a perguntar. E estamos loucos para que volte a implante. Eu não gosto de ficar falando toda hora, porque estamos numa era que não é, como fala, não é muito humana, por assim dizer, né? A empatia está longe, para muitos só mimimi e tudo mais. E mais a minha carreira profissional aberta, inclusive, está no blog da saúde, essa minha luta, que apesar da deficiência auditiva, me formei em jornalismo e tudo mais. Mas aqui
é sempre feito com muito amor ao Vasco e à Fórmula 1, por isso mesmo peço para quem for inscrito, escreva, né? Curta e ative as notificações. E a gente está sempre fazendo o Vasco e a Fórmula 1 em primeiro lugar. Então, é isso, galera. Até a hora do almoço que a gente vai analisar como foi para a gente, mais um editorial, a coletiva do Pedro.